Salve, salve todos que estavam aí na live. Diegão já deve estar voltando aí, beleza? Vamos, chega mais. Nós vamos aqui na segunda etapa do debate aqui, tá? Obrigado vocês, obrigado Kelsey, voltando aí. Vamos todos voltando aí. O Diego manda a solicitação. Muito bom, hein, galera? Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês, Ivânia, Jé, na nossa live, tá? Muito obrigado mesmo, só tenho que agradecer aí essa audiência. Gilson, do DF, Luciano, beleza. Luciano, a pergunta que eu não consegui. Bom, eu lembro dela. Você lembra, né? Beleza. Eu lembro dela. Vamos então, Diegão. Eu lembro. Uhum. Ele está perguntando sobre a questão do posicionamento político dos artistas da Tropicália em relação à ditadura e tal, né? Bom, a princípio... Não, mas o Luciano foi outra pergunta, já era outra pergunta. Ele vai mandar sim, daqui a pouco. Eu posso terminar essa questão, da questão política? Pode ficar à vontade. Agora nós temos mais uma hora aí. Bom, a questão política, isso é uma questão importante até na minha tese, porque eu acho o seguinte, a narrativa hegemônica sobre a Tropicália ficou assim, os tropicalistas, eles foram mal vistos pelos setores da esquerda da época. Então, às vezes fica parecendo assim, que os tropicalistas não eram da esquerda, e que a esquerda nacionalista da época, né, era antitropicalista. E assim, a esquerda na época, ela era em grande medida, assim, em grande forma, né, até alguns que se diziam comunistas nos anos 60 e 50, muitas vezes tinham uma pauta nacionalista, uma pauta de desenvolvimento do capitalismo nacional. Né? Então, inclusive, muitas vezes pensar de uma maneira etapista. Primeiro, a gente tem que enfrentar o imperialismo para depois enfrentar o problema da luta de classe. 64 mostrou que essa tese estava errada. Mas, no entanto, a perspectiva nacionalista era um elemento importante para a perspectiva de política econômica, social, da esquerda, e muitos intérpretes culturais, como, por exemplo, o José Ramos Tinhorão, né, ele tinha uma visão nacionalista, e foi um grande crítico do tropicalismo. Inclusive, o primeiro artigo que o Caetano escreveu foi para a revista Ângulo, na Bahia, criticando o Tinhorão. Então, sem falar que ainda tem aquele fato pitoresco, né, que Caetano critica no o primeiro Tinhorão? artigo que ele escreveu para a revista Ângulos, que era da Faculdade de Direito na Bahia, fazendo uma crítica ao Tinhorão. Inclusive, algumas interpretações que relacionam esse artigo à tese da linha evolutiva da música popular brasileira, que o Caetano vai apresentar em 1967, no volume número 7 da revista Civilização Brasileira. Deixa eu só confirmar aqui, 67. Não, 66, desculpa. 1966, nessa revista, o Caetano, depois eu posso comentar um pouco sobre isso, né? Até eu acho que a Kelsey está aí, né? O Raul até polemiza com isso, né? Quando ele fala, eu não tenho nada a ver, o Raul fala isso, diz aqui, ó. O Guita, na faixa As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, o Raul fala assim, eu não tenho nada a ver, grande Raul. Olha isso, para abençoar, né? O Raul para nos abençoar aqui nessa... Embora o Raul tinha muita polêmica com os tropicalistas, né? Eu posso falar do Raul ou volta? Pode, fica à vontade. Eu vou concluir o raciocínio e depois eu volto com o Raul, tá? Eu estou dizendo que essa ideia do Caetano a respeito... Olha a Kelsey aí, beleza, Kelsey? Essa ideia que o Caetano apresentou na revista, na edição número 7 da revista Civilização Brasileira, a ideia de que era preciso retomar uma linha evolutiva da música popular brasileira, ou seja, de maneira que fosse preciso retomar o gesto de João Gilberto. Vamos voltar 10 anos antes. O tropicalismo é um fenômeno dos anos 68. Volta em 58. Naquele momento, a Bossa Nova apresentava uma perspectiva de um Brasil moderno, ou seja, o menos é mais, uma coisa sofisticada. Inclusive o Tom Zé tem uma música chamada Vaia de Bêbado Não Vale, em que ele pegou de uma frase que o João Gilberto falou num show, e o Tom Zé fala, no dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, no dia que a Bossa Nova pariu o Brasil, teve que fazer direito. E o Tom Zé fala o seguinte, que até 58, a Europa olhava para o Brasil e falava, que povinho desgraçado, que povo mais atrasado.
Depois da Bossa Nova, a Europa falou, que povo civilizado, que povo, entendeu? Então, assim, após a Bossa Nova, aquilo foi um movimento que teve uma repercussão, inclusive o Nelson Motta fala que quando João Gilberto lançou o disco com Stan Getz, que fez sucesso, Garoto de Ipanema no mundo inteiro, chegou na Billboard e tal, né? Foi premiado e tal. O jazz nunca mais foi a mesma coisa. Ou seja, a música brasileira teve uma repercussão, uma influência no jazz. E um detalhe, sabia, Jean? Até no rock, no The Doors, o baterista do The Doors estava ouvindo Bossa Nova. Aquela bateria, cara, ele estava tentando, era um samba de gringo, né? Mas voltando, né? Que eu estou dizendo que essa questão que o Caetano levanta, de que se nos anos 50 a Bossa Nova apresentava uma perspectiva moderna, nos anos 60 era preciso atualizar, era preciso retomar essa linha evolutiva. Mas dei até na revista um Nelson, tem um crítico musical que discorda do Caetano, fala assim, não, olha, que aquele momento era um momento da estridência, né? E aí o Caetano fala, não, peraí, mas vamos a partir da estridência mesmo, é retomar o gesto da Bossa Nova do João Gilberto, não para imitá-lo, mas para atualizá-lo, sabe, incorporando referências do rock, da psicodelia, da cultura jovem dos anos 60. Então, ao meu ver, essa polêmica toda vai desaguar, um amplo debate vai desaguar naquela famosa passeata contra a guitarra elétrica, como se a esquerda fosse contra a guitarra elétrica. E aquilo foi um episódio, né, que ao meu ver é pitoresco, é caricato, e eu acho que é um erro historiográfico a gente reduzir todo o debate da época apenas aquele episódio que foi tão difundido pela mídia. A mídia queria polêmica, né? A imprensa queria essa polêmica. Mas tinha outras questões que estavam sendo debatidas na época, ao meu ver e tal. Então, assim, essa ideia de hoje enxergar essa polarização, incorporando os discursos da época, é um certo equívoco historiográfico. Eu acho que a gente pode hoje perceber essas contradições todas, né? E que não é 8 ou 80. Tanto que, na passeata contra a guitarra elétrica, sabia que o Gilberto Gil estava lá? Gilberto Gil, em 67. Você vê, olha isso. Gilberto Gil, que em 67 tinha sido vaiado, né? Com Domingo no Parque, né? Com os Mutantes tocando a guitarra ali. Ele foi pra passeata, né? E tal. Mas há quem fale, ele fala que foi porque a Elis falou pra ele ir. Daí dá pra entender, né? Você iria se a Elis falasse pra você ir, ou Jean? Na hora, eu fui lá. Como é que foi negar o pedido da Elis Regina, meu Deus do céu? Então vamos perdoar o Gil aí, pessoal, por favor. Ou vamos entender, né? Até porque ele era apaixonado por ela também. Mas eu queria voltar, eu queria concluir a questão política, tá. Né? Eu não sei se ficou claro. Tá dando para me ouvir bem, Jean? Tá dando para compreender? Eu acho assim. Excelente, muito bom. Embora nós temos essa contradição de fato, né, da perspectiva da Tropicália, que trazia toda uma perspectiva cosmopolita, em contraponto a um discurso nacionalista que era tão difundido pelos setores de esquerda, só que eu acho que essa polarização no campo da interpretação sobre esse movimento, ela reduziu a interpretação. Acho que é melhor perceber a simbiose, as contradições disso, né? E eu tento discutir isso na minha pesquisa, tentando investigar a cena cultural do CPC da UNE, que foi o Centro Popular de Cultura que existiu antes de 64, e eu pego o Tom Zé, porque o Tom Zé participou desse movimento, e tentar perceber esse movimento todo até a Tropicália. Então, perceber que a Tropicália não é apenas um antagonismo à perspectiva da esquerda da época. Porém, é preciso que a gente entenda que a Tropicália não se enquadra de uma maneira homogênea dentro daquilo que foi chamado de música de protesto. Inclusive, os tropicalistas se contrapunham a essa ideia, né, da música de protesto, né, que, sei lá, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Sabe, o Geraldo André. Inclusive, tem até uma história, né, o Caetano narra no Verdade Tropical, em que ele fala assim que quando ele escreveu Baby, essa é uma história interessante até. Baby, o Caetano escreveu a pedido da irmã dele, a Maria Bethânia. Bethânia, que já estava fazendo sucesso no show Opinião. Aqui, ó. O show Opinião. Depois a gente pode falar do show Opinião, se der tempo, né? E Bethânia falou, olha, que ela percebia os jovens falando baby,
né? Falou, Caetano, faz uma música pra mim chamada Baby. E aí o Caetano fez a música Baby. Só que quando foi organizar o movimento, o disco, né? A Bethânia não entrou. Há quem diga que, porque como ela já tinha uma trajetória, né? O Tropicalismo podia dar errado. Era uma coisa que podia, né, não dar certo. Então quem cantou no disco foi a Gal Costa. Mas Baby é uma coisa muito simbólica dentro do tropicalismo, porque fala, você precisa ouvir aquela canção do Roberto, ou seja, incorporando a própria Jovem Guarda, o rock and roll da época, né? Não rock and roll, mas a música jovem da época, a referência de rock que se tinha naquele momento, né? Então, eu vejo assim que o tropicalismo ele não tinha exatamente uma postura explícita contra a ditadura militar, mas eu vejo que tinha elementos de críticas àquela sociedade pela via de uma crítica comportamental. Várias músicas do tropicalismo fazem crítica à família, sabe? As pessoas na sala de jantar, sabe? A moral burguesa e tal. Então, assim, entrava na questão comportamental, né? Tanto que a gente pode pensar o tropicalismo trazendo para o Brasil elementos do que seria uma nova esquerda, que outros países chamou de New Left. E até a Heloísa Buarque de Holanda, né, pesquisadora, ela tem alguns textos, e ela fala que o tropicalismo começa a trazer uma perspectiva relacionada ao aqui, o agora. Não é mais uma perspectiva da esquerda prometendo o futuro, né, a revolução do futuro, mas vamos trazer a questão para o aqui e agora. Isso levou a vários intérpretes a relacionar essa perspectiva política libertária do tropicalismo, mesmo que dentro da indústria cultural, mas trazendo questões que foram polêmicas, tanto que Caetano e Gil foram presos. Vandré não foi preso. Assim, tipo assim, há controvérsias, né? Tipo, Chico não foi, melhor falando. O Vandré, a gente eu não sei, né? Tipo, ele fala que não. Mas o Chico foi exilado por conta autoexílio. Caetano e Gil, não, eles foram presos, torturados. Isso incomodou os militares, porque entrou em questões comportamentais, em questões, imagina, deixar o cabelo crescer na época, as coisas que eles estavam falando e tal. Então, tem um autor, pessoal, dos Estados Unidos, que eu recomendo, ele chama Christopher Dunn. É um cara dos Estados Unidos que investiga o tropicalismo, a cultura brasileira. É impressionante como que nos Estados Unidos temos brasilianistas, né? Estudando, investigando a cultura brasileira, muitas vezes sabendo mais do Brasil do que muitos brasileiros até, né? Que como diria o Aldir Blanc, né? Como diria o Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Então, sobre essa questão da relação da Tropicália com a contracultura, esse livro aqui do Christopher Dunn é interessante. Olha o título dele, ó. Brutalidade Jardim. A Tropicália e o surgimento da contracultura brasileira. Então tem alguns estudos, né, como esse do Christopher Dunn, por exemplo, que traz essa perspectiva, né, de relacionar o movimento tropicalista no Brasil com uma questão que estava acontecendo no mundo, né, do que foi chamado de contracultura. Que o historiador que divulgou esse termo é o Theodore Roszak. Ele tem esse livro, A Contracultura, que eu recomendo também, é um livro interessante, né, para pensar ali a cultura dos jovens nos anos 60, 68 e tal, que inclui o rock and roll, inclui Jimi Hendrix, Janis Joplin, Woodstock, né, toda a movimentação que surgiu, né, na indústria fonográfica após, né, o Sgt. Pepper's dos Beatles. Inclusive tem estudos relacionando o Sgt. Pepper's dos Beatles e o disco Tropicália, Panos et Circenses. Sobre isso eu recomendo, pessoal, esse livrinho aqui, ó, do Pedro Duarte, Tropicália. É uma coleção muito interessante, chamada... Eu já falei dessa coleção, não, né? Não, né? Essa aqui eu recomendo, pessoal. Se não der tempo de falar, é uma coleção muito legal, chamada O Livro do Disco. Né? Tem essa edição aqui do Pedro Duarte, que ele faz uma síntese sobre a Tropicália, né? E tem um sobre o Tom Zé também, que é do Bernardo Oliveira, falando do Estudando Samba. E tem outros de discos também de fora também. Tem o do Harvest, do Neil Young. Esse aqui eu adoro. O In Útero, do Nirvana, que é um disco que me emociona. Inclusive o Nirvana, o Kurt Cobain, sabia que ele era fã dos Mutantes? Quando ele veio no Brasil, né, ele queria saber dos Mutantes, assim, sabe? Kurt Cobain do Nirvana curtia os Mutantes, né? E o primeiro disco dos Mutantes é uma obra-prima dentro da discografia tropicalista, digamos assim.
Então, sintetizando, a questão política do tropicalismo entra dentro de uma perspectiva libertária, mas tem muitas contradições, muitas ambiguidades. Talvez por isso, né, gerou tantas críticas da esquerda. Por exemplo, Roberto Schwartz, que foi um dos primeiros intérpretes, né, a analisar o Tropicália, e foi um dos primeiros a perceber a questão da alegoria na Tropicália, num livro dele, que é uma referência, né, que chama Cultura e Política, 1964-1969, que foi lançado em 78 no livro O Pai de Família e Outros Ensaios. Roberto Schwartz, por exemplo, ele é um grande crítico dos tropicalistas. Tinhorão também, pela via de um discurso da esquerda da época, né, e tal. Mas eu acho que tem elementos de esquerda no tropicalismo também, de uma maneira contraditória e tal. Porque não dá para dizer que os tropicalistas eram de direita, entende? Dentro do contexto da época, ao meu ver. Não dá para dizer, tipo assim, né? Por mais que depois o Caetano vai assumir cada vez mais um discurso, às vezes, liberal. Curioso que o Caetano, por exemplo, na época das cotas, quando foi implementar as cotas, no primeiro momento o Caetano foi contra, sabia? Só que toda a trajetória do Caetano, em geral, está mais ligada ao campo da esquerda. Tanto que, atualmente, curioso perceber que o Caetano está bem posicionado, né, como um crítico, né, das atrocidades, né, que esse governo representa, né, como uma ameaça a princípios de uma institucionalidade democrática, embora com vários problemas e tal. Muito bem. Diego, tem mais uma pergunta aqui, que é, e aí, brevemente, se você puder responder, e aí depois a gente já vai a gente já vai para a música aí, para a parte musical, que é assim, do Luciano, né? Sempre aqui nas lives. Obrigado, um abraço, meu amigo Boa, Luciano. Kurt Cobain era fã do João Havia Gordo um também, é verdade. Olha, eu falando. Inclusive, o João Gordo gravou uma música dos Mutantes, a música Jardim Elétrico. Tem uma versão do Rato de Porão. Jardim Elétrico. Isso aí. Mas, então, o Luciano pergunta, havia movimentos paralelos ao tropicalismo e qual a influência da ditadura em todos eles? Desses movimentos artísticos, né? Imagino eu. Desculpa, não entendi. A pergunta é? Haviam movimentos paralelos ao tropicalismo, ou seja, que atuavam é, ao mesmo tempo do tropicalismo, e qual a influência da ditadura entre esses movimentos? Sim, exatamente. Inclusive, eu vejo o tropicalismo como um movimento que aglutinou, que convergiu questões de outros movimentos também. Tanto de questões musicais, como também movimentos que se davam em outras áreas. Por exemplo, quando eu falei do Glauber Rocha, né? Glauber Rocha é uma expressão fundamental para pensar o movimento dos anos 60 no cinema, chamado Cinema Novo, né? Que é uma coisa que vinha antes de 64 até, né? Mas que durante a ditadura, os cineastas do Cinema Novo continuaram produzindo, né, e tal. E o Glauber Rocha falava, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? E aí o que acontece? Após 64, o golpe de 64 foi, né, o que alguns intérpretes chamou de o colapso do populismo, né? E aí eu problematizo muito essa discussão, essa questão, mas tem essa ideia, né? O colapso do populismo. E 64. Em 67, Glauber Rocha lançou um filme que eu recomendo, um filme chama Terra em Transe. Esse filme, Terra em Transe, ele foi um marco no campo cultural. Tanto que o Caetano fala que quando ele viu Terra em Transe, ele falou, poxa, eu quero fazer em música o que esse cara está fazendo em cinema. Porque a partir de um país fictício chamado Eldorado, ele faz uma representação do Brasil, de como que as contradições levaram a um golpe e tal, né? E daí tem até uma cena que é emblemática, que no filme tem um poeta, só um pequeno spoiler aqui, né? Tem um poeta lá, esqueci o nome dele agora, e ele está numa manifestação, e alguém do povo vai falar. E esse poeta tampa a boca do cara do povo, um cara humilde, né? Tampa para dizer, olha, o povo é um ignorante, o povo não sabe. Ele fala, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol também, do Glauber Rocha. Então, aquela cena foi vista assim como uma grande crítica, né? À postura da própria esquerda da época. Então, é curioso isso. Então, o tropicalismo ele vem, né, de um movimento de uma autocrítica da esquerda. Acho que é bom perceber nesse sentido, né? Então, Glauber Rocha, o Cinema Novo, é um movimento fundamental que vinha antes de 64, mas que
durante os anos 60, temos vários filmes, inclusive um filme que é considerado importante na história do tropicalismo é o filme Macunaíma, do diretor, como é que é o nome do diretor? Pedro, eu esqueci agora o nome, faz tempo que eu vi esse filme, um filme maravilhoso, Macunaíma, veja um filme, né? Além do movimento do cinema novo, tinha um movimento no teatro também, né? Além do grupo Opinião, após o sucesso do show Opinião, que foi um dos primeiros, talvez o primeiro grande expressão, né, no campo das artes de protesto à ditadura ou de contraponto, né? Que ressignificou a música, a opinião do Zequete, né? E virou um símbolo, né? Podem me prender, podem me bater, mas eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Só uma notinha de rodapé. Essa música ela foi escrita no momento. O Felipe lembrou o nome daí do diretor, Joaquim Pedro de Maravilha, muito Andrade. obrigado. É isso, Joaquim Pedro de Andrade, um grande diretor, né? Que também fez os Inconfidentes, né? E tal. Mas voltando, que eu falava que Opinião foi um grande marco, né? Como uma expressão de um contraponto à ditadura, né? Tanto por músicas como Opinião, como também o Carcará, que projetou depois, né, a Maria Bethânia, Carcará, pega, matar e come. Engraçado que a Bethânia, ela vinha de Santa Amaro, né? Ela não vinha do sertão. Mas depois o Augusto Boal, que era o diretor, ele acabou caracterizando ela para virar uma nordestina. Ela que nunca tinha visto um carcará na vida, ela cantava carcará, interpretando essa coisa da ressignificação e tal. E até sugiro, pessoal, que vocês vejam a entrevista que ela deu pro Bial no ano passado, e que daí, durante a entrevista, ela fala que tem pensado muito no Boal. No Bial, ela fala do Boal, né? No final da entrevista, o curioso é o seguinte, só uma fofoquinha aqui para nós. Quando a Bethânia muda para o Rio de Janeiro para substituir a Nara Leão, os pais da Bethânia falou que ela poderia ir, né, com a presença do Caetano. E aí o Caetano vai junto com ela e tal, né? E depois o Augusto Boal começou a cuidar dela e tal, né? Ela era menor de idade até. E depois de um tempo, né, ela deu entrevista no ano passado falando assim que o primeiro amor dela foi o Boal. Então o Boal, pelo que eu entendi, tirou a virgindade dela. Assim. Enfim, isso é o Brasil, né, pessoal? São coisas. Mas ela fala do Boal de uma maneira muito respeitosa, assim. Boal foi um grande pensador. Recomendo. Inclusive, o Boal, pessoal, além de ter dirigido Opinião, depois ele se tornou uma referência mundial com a proposta do teatro do oprimido, né? Quando, inspirado nas ideias do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, ele pensou toda uma metodologia para o teatro, né? No sentido de incorporar as questões populares na expressão teatral, né? E, a partir disso, tirar temas para poder construir, né, uma experiência dramatúrgica. Muito interessante. Augusto Boal, um grande brasileiro, um grande artista e tal. Então, temos vários, né? Além do Teatro Oficina, né? Como eu falava, né? Que O Rei da Vela, peça do Oswald de Andrade, foi encenada em 1967 pelo Teatro Oficina. Isso foi um marco, né? E que o Caetano assistiu, e isso, embora o Caetano tinha feito a música Tropicália antes de ver o Rei da Vela, né? Mas o Tom Zé fala que quando mudou para São Paulo, né, por sugestão do Caetano, logo que chegou em São Paulo, o Caetano levou ele para assistir o Rei da Vela, que no ano passado eu tive a felicidade de assistir também, né, lá em São Paulo. Então é isso, são várias questões, né, e tal, Muito né? bem. Professor Leandro, ele já tinha feito uma participação aqui, né? Que ele chegou um pouco depois na live, mas sim, professor Leandro, ele tinha falado dessa exposição do Hélio Oiticica, né? Do surgimento do nome do tropicalismo, e ele faz umas colocações, né? Boal, o dramaturgo das escórias, enquanto Nelson Rodrigues falava dos males da burguesia hipócrita. Boal mostrava os marginais, os cafetões, as prostitutas. O professor Leandro é amigo meu do SES, né? Ele é professor de artes, e também trabalha com teatro, né? E ele fala, mostra a opinião do desdobramento no concretismo brasileiro na figura de Ligian Clark. Olha isso, que interessante essa pergunta. E, professor Leandro, é só uma questão, ele mencionou o Nelson Rodrigues, né? Só um pequeno adendo, o Nelson Rodrigues, ele de alguma forma, ele defendeu os tropicalistas na imprensa. Isso é curioso, né? Embora o Nelson Rodrigues, outra figura contraditória, né? Ele se definia como reacionário, né? E tal. Mas nas crônicas dele, ele era um crítico do Vandré. Ele tem uma crônica muito interessante chamada A Ira de Vandré. Inclusive, lá em Uruaçu, ele tem uma monografia sobre o Vandré, da Miriam,
né? E nessa crônica ele fala assim que ele assistiu o Vandré tocar o Caminhando, né? Vem, vamos embora. Que a multidão queria que essa música ganhasse o festival, né? E essa música não ganhou, né? E o Nelson Rodrigues fala que vendo pela televisão, ele viu na televisão o rosto da derrota da pessoa que achava que a multidão lá no ginásio não viu aquele rosto, né? O rosto da derrota e tal. E o Nelson Rodrigues fez defesas dos tropicalistas em crônicas, né, e tal. Isso é uma coisa interessante até. E até sugiro, né, o trabalho do professor Henrique Guzmão, lá da UFRJ, que esteve presente na minha banca e tal. Sobre a questão da Lígia Clark, olha, é muito interessante. A Lígia Clark pertence a todo esse movimento, né, do concretismo ou do neoconcretismo, né? Eu não sou exatamente um especialista na Lígia Clark, mas ela pertence no campo das artes plásticas, né, a esse movimento. Inclusive, me parece que ela chegou a dar aula na Bahia também, na Federal da Bahia, naquele contexto, né, em que o Tom Zé foi aluno lá, um momento após o reitor Edgar dos Santos, né, que gerou aquele que foi chamado de um renascimento cultural. Até o Antônio Risério fala disso no livreto da exposição que o Tom Zé teve ano passado na Caixa Cultural, né? Aliás, ano retrasado. Voltando à questão da Lígia Clark, ela teve sim, né, envolvimento com esse campo cultural, né? Ela era muito amiga do Jardim Macalé, que o Jardim Macalé, eu que tive a felicidade de tocar com o Macalé, né? Joga no YouTube, Diego Mascate, Jardim Macalé. Macalé, pessoal, foi ele que produziu, né, o disco. Deixa eu mostrar aqui, que legal. Aqui, ó. Transa, do Caetano. Essa é uma obra-prima da música brasileira, né? Foi feito em Londres, né? Quando o Caetano estava exilado. Jardim Macalé foi o produtor musical ali. E o Jardim Macalé, por exemplo, ele me falou assim, ó, Diego, eu sou pré-tropicalista e pós-tropicalista. Ele fala pré-tropicalista, e quando o Caetano mudou para o Rio de Janeiro, eles iam muito na casa do Vandré, do Vandré não, desculpa, do Macalé, né? Então a casa dele era um ponto de encontro também e tal. E o Macalé era muito amigo também da Lígia Clark, né, e tal. Até tem um disco dele chamado Aprendendo a Nadar, que ele dedicou ao Hélio Oiticica e à Lígia Clark. Então eu acho que é interessante a gente perceber isso, né? Um movimento musical, mas que está articulando, dialogando com movimentos das artes plásticas, do cinema, do teatro e tal. E assim, sem querer ser o saudosista de forma alguma, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente produzindo coisas interessantes. Porém, me parece que muitas vezes não tem espaço na grande mídia, né? E tal. E muitas vezes eu acho que não se tem tanto essas articulações, esse diálogo entre os campos culturais como se teve nessa época, sabe? Então, me parece isso, que é um momento que é uma ditadura militar, um momento de repressão e tal, mas tinha toda uma efervescência que vinha de antes, vinha dos anos democráticos anteriores, né? Então, toda essa efervescência, ela possibilitou, mesmo durante a ditadura, um diálogo entre os vários campos culturais, né, e tal. Então, talvez, né, eu quero só Muito fechar minha bom. fala com uma citação de uma música do Itamar Assumpção, em que ele fala assim, a ditadura pulou fora da política e grudou na cultura, nova forma de censura. Que ele fala assim, que a ditadura sai da política e vai para a cultura, né? Será que uma indústria cultural que domina, né, os meios de comunicação como se tem hoje, né, tal, não é uma forma de ditadura, né? Ou até mesmo a gente ter esse espaço aqui da internet, mas que a gente sabe que tem vários robôs aí, né, sabe, propagando fake news, mentiras, a pós-verdade e tal. Então, assim, uma ferramenta que pode ser tão libertária se torna, talvez, uma coisa escravizadora, que leva as pessoas, pela via democrática, escolher a tirania e a ditadura, né? Então é isso. Desculpa Muito ter bem, Diego. ficado... A Quase chorei aqui. professora, professora Cláudia, que é nossa colega de trabalho, mandou um abraço para você, falou que está fazendo pauta em Uruaçu, que é um abraço, Diego, está fazendo pauta em Uruaçu. Juliano está na área. A Kelsey está pedindo aí música, a Kelsey e Juliano pedindo música do Raul Seixas, se for possível você preparar já o violão para a gente, porque senão extrapola o tempo e aí não rola a parte musical, né? Ou talvez uma música também do tropicalismo. Então agora o Dieguito o professor Leandro, aí o Luiz Mento na área, Olha isso! Luiz Clímaco também, né? Luiz Clímaco, que legal, cara, um querido. Muito bem, a Da Luciana Pires. Kelsey está na área aí. E todos vocês, né? Temos aí 16 pessoas na live, todos aí participando,
Meu pai também está na área aí, ó. Um abraço aí. Meu pai aí, Juarez, a Ivânia, todos vocês, Olha a obrigado, Sica. vocês que estão na live, professor Sica, Leandro, minha amiga lá de Sica também, Simone, Sica, lá de São Paulo. Minha amiga cuiabana, né, que está em São muito Paulo bom. hoje. E aí? Excelente. Diegão, pode pegar o violão aí, vamos meter bronca aqui no som Mas aqui, agora, galera. eu toco a música do Enquanto tropicalismo você ou vai posso mandando, tocar o Raul mesmo? fique à vontade. Pediram aqui, teve dois pedidos para Raul, né? Dois pedidos para Então Raul. Aí vamos. você pode ficar à O vontade. Raul, ele tem. Eu tenho vontade de escrever um artigo, né? Analisando essa polêmica do Raul com os tropicalistas, né? Tanto na música, né? As Aventuras Uhum. lá, né? Que ele fala, não tenho nada a ver com a linha evolutiva. E mesmo no último disco do Raul, isso é curioso, né? É o disco Panela do Diabo, tem uma música lá, Rock and Roll, em que ele provoca o Caetano e o Gil, que eles se reuniam lá na Bahia, em Salvador, no Teatro Vila Velha, para tocar bossa nova. E o Raul fala assim, o Teatro Vila Velha, velho conceito de moral, bosta nova pra universitário, gente fina, intelectual. Oxalá, Oxum, Ode, Oxóssi, de não sei o que, de não sei o que. Oh, rock and roll, yeah, Uma yeah, yeah, that's provocação. rock and roll. Vamos lá, manda o Raul. Vamos lá. Beleza. Pedido também uma do Tom Zé, viu? Depois você pode Ah, emendar uma sim, do Tom Zé beleza. aí. Quando eu vou só pegar uma cerveja ali, mas é com Não, você não, aí, Raul, a Diego, gente mete bronca. tem que respeitar aqui o Raul, né? Como diria o Raul, né? Tem que ter, ó, Não, meu não, copo tá como seco fazer aqui. do, Raul, do Gilberto Gil, que você fala, é sempre bom lembrar que o copo vazio está cheio de ar. Gilberto Gil, né? Foi gravado pelo. Mas vamos ter o copo cheio. Como diria o Raul Seixas, vejo o poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia mais sem graça ele iria expressar. Muito bem. Vamos lá. Bom, para esse momento atual, né? Baby, a estrada é comprida. Cachorro urubu. Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída. É hora de acordar pra ver o galo cantar e o mundo inteiro escutar. Baby, a história é a mesma, aprendi na quaresma, depois do carnaval. A carne é algo mortal, computa já pensa sinal. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente também começou. Todo jornal que eu vejo, né? Baby, baby, o que houve. Vai falar de mais de 68 na França, né? Baby, o que houve na França vai mudar a nossa dança. É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha, navio de cruzar deserto. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente também começou. Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto. Eu sou o índice Uts, eu sou o cachorro urubu em guerra com o Zéu. Grande Raul. Vai, Vânia, cerveja já fez efeito pro Jean. Chegou mais, chegou mais. A ponte não secou, não. E aí, Diego? A galera tá fazendo uns pedidos aqui, pedindo Tom Zé, pedindo muita coisa aqui, viu? Tom Zé, eu tenho que lembrar aqui um aqui. É do disco. Falar nisso, Diego, você conseguiu entrevistar o Tom Zé? Eu já falei com ele pelo WhatsApp, mas a entrevista ainda. Eu tô no processo, assim, sabe? Como Muito foi bem. adiada, a minha defesa é essa agora, de fevereiro para março, mas para a pandemia foi adiada para julho. Eu tô com um plano, assim, agora, esse fim de semana, eu quero refletir e mandar. É que eu tinha mandado para ele, eu entrei em contato, né? Ele falou que eu podia mandar para ele as perguntas por e-mail e tal, né?
E daí eu fui e mandei 15 perguntas, né? 5 perguntas de cada período que eu estava investigando e tal. Ele falou que estava sem condições, que ele teve um problema também do coração no ano passado e tal. Então ele está no momento... Poxa, ele está com 83 anos de idade, né? Mas eu estou pensando na semana que vem, né, tentar sintetizar, talvez 5 perguntas. E mandar para ele 5 perguntas simples, só para ter um pequeno depoimento dele na tese. Mas, mesmo que não tiver, nesse período eu fiquei até meio que em crise, assim, eu falei, poxa, cara, eu estou fazendo uma tese por de um cara que eu não consegui entrevistar. Mas depois eu conversei com outros pesquisadores, falaram, Diego, isso não é um problema. Isso que vai ser interessante. Essas contradições, você pode até incorporar isso na tese, na reflexão. Até porque minha pesquisa não é exatamente... Pode colocar tudo lá, né? A minha pesquisa não é tipo assim, uma louvação, um elogio, mas é uma análise histórica que eu vou, ao mesmo tempo que eu sou fã, lógico, inclusive eu escrevi um negócio, sabe, do construtor construído. Eu vejo que o Tom Zé é um construtor, um artista, mas ele também foi construído. Por exemplo, aquela capa lá do cu, lá que eu mostrei pra vocês, aquilo é uma ideia do Décio Pignatari. Inclusive o nome Tom Zé, quem deu esse nome para ele foi o empresário Guilherme Araújo. Então, eu estou discutindo essa questão que tem a ver com o que o Marx falava do indivíduo social, sabe? Tipo, a sociedade cria essa ideia do indivíduo, mas ele é um fruto de um processo social. Então, por isso a minha pesquisa é no campo da história social, investigando, né, esse artista, né, mas dentro de um contexto... eu não estou fazendo uma biografia do Tom Zé, eu estou fazendo uma exegese de um processo histórico que mobilizou uma geração inteira, entre eles o Tom Zé, né? Então, eu vou tentar novamente. Eu vou tentar. Tem muitos pedidos. Eu vou fazer mais uma última tentativa, mas se eu não conseguir, eu vou concluir assim mesmo, né? Até porque eu estou fazendo uma análise crítica das pesquisas sobre ele, dos estudos, sobre. Né? Eu acho um monte de documento que ninguém falou, isso é uma coisa que me dá uma coisa inédita, né? O meu trabalho é uma coisa que ninguém falou sobre esse artista, né? Um monte de coisa que está na minha carta na manga, assim, para eu mostrar ali, né, para a banca, né, e tal. Vamos ver, né, e tal. Muito material. Isso. Mas, por exemplo, minha orientadora ela falou que não era obrigatório ter uma entrevista, né? Tipo, até porque eu não estou fazendo uma pesquisa no campo da história oral. A história oral, ela faz uma pesquisa, né, tem toda uma questão e tal. A entrevista seria apenas um complemento, né? Na realidade, a minha análise, os documentos são os discos, faço uma análise dos discos, e também documentos de época. Jornais, revistas, livros da época, né? E também isso as fontes primárias. Além disso, tem as fontes secundárias, né? Depoimentos posteriores, livros posteriores, filmes. É interessante que depois tem alguns documentários sobre o Tom Zé. Eu utilizo esses documentários, né? Vou incorporando. E tudo isso vira notinha de rodapé. Assim, a tese ela tem duas facetas. Né? Tem a parte que eu estou narrando aqui. E na notinha de rodapé estou ali mostrando um monte de debate e tal. Mas vamos lá. Tem uma música do Tom Zé. Muito bem. Tem uma música do Tom Zé. Manda um do Tom Zé tá no disco de 72, que foi... depois ele foi relançado com o nome Se o Caso é Chorar. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. É um disco interessante. Estão pedindo muita coisa também do Belchior, aqui, viu, Diego? Esse disco aqui, ó. Estão pedindo. Desse disco aqui tem a música Senhor Cidadão. E é curioso, sabe, só fazendo um adendo, porque assim, como eu disse antes, que nos anos 70, por exemplo, entre 68 e 73, o Tom Zé teve uma certa repercussão na mídia. Por exemplo, eu achei, inclusive, um registro do Enfio no Pasquim falando do Tom Zé estar tocando na rádio, na época. Em 1971, me parece. Então, naquele momento, ele tocou, sabe? Mas depois, como ele radicalizou a obra dele, ele foi isolado. Ele fala que ele foi excluído do espólio do tropicalismo. No entanto, agora, no século XXI, lembra aquela novela Velho Chico, do Benedito Rui Barbosa? Agora, deve ter alguns anos atrás, naquela novela, na Globo, essa música aqui de 72, ela entrou na trilha sonora da novela. Ou seja, mostra que a arte, às vezes, numa época, ela pode não ter uma valorização, em outro contexto, ela ser ressignificada, né? E é uma música que chama Senhor Cidadão. Vou pegar a cerveja ali, calma aí. Mete bronca aí, Diego. Enquanto eu vou pegar a cerveja, você mete bronca aí. Mas depois você vai meter bronca pra eu pegar uma também? Quando você voltar, daí você vai meter bronca? Não. Vou pegar uma também, né? Eu seguro a onda. Então tá. Então vai lá, pega lá, vou tocar aqui. Beleza.
Senhor cidadão, me diga por que você anda tão triste. Não pode ter nenhum amigo na briga eterna do teu mundo. Tem que ferir ou ser ferido, ou cidadão que vida amarga. Ó Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Senhor cidadão, eu e você temos coisas até parecidas. Por exemplo, nossos dentes, da mesma cor, do mesmo barro. Enquanto os meus guardam sorrisos, os seus não sabem se não morder. Ó Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Ó Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Se a tesoura do cabelo, se a tesoura do cabelo também corta a crueldade. Senhor cidadão, me diga por quê. Mas na gravação, ela é tipo uma reza. Ele fala assim, tipo uma ladainha. Ele fala, Senhor cidadão, deu povo, Senhor cidadão, responde, né? Respondendo a ladainha assim. Jean, você pode ir falando um pouquinho enquanto eu vou ali pegar meu refrigerante? Pode ficar tranquilo aí. Pega seu Guaraná Antártica lá. Pode aquela garrafinha agora. Só lembrando aí, Não, posso continuar aqui. pessoal Minha que secretária tá aqui vai pegar ali. É mais um. Minha secretária vai pegar. Sua mãe, Olha, né? Tice aí lá de Cuiabá. Ô, Tice, beleza? E aí? Beleza, Diegão. O que pode sair pra nós aí agora? Alguém pediu o quê? Pediram muito Belchior, cara, porque foi recente a morte dele, né? Se souber alguma do Belchior aí, Pode tirar. Belchior, eu tenho que lembrar aqui. Nossa, Belchior, quando ele faleceu, eu escrevi um poema pra ele até, sabe? E que eu relacionava com eu fiquei mal também. Aquele poema do Drummond que fala assim, o amor bate na horta, né? Porque o Belchior também morreu do coração, assim, né? Tal. Deixa eu ver, tem que lembrar aqui do Belchior. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Alguém pediu que alucinação. Essa é foda, alucinação. Deixa eu pegar aqui. Pode ser a que você conseguir aí do Belchior, tá tranquilo. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim não posso morrer no ano passado. Tenho chorado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Grande Belchior, grande mestre, né, cara? Que grande cara, né? Muito bom, muito bom.
Vamos Excelente. lá. Vamos lá. Toca uma sua aí também, pode Posso mandar tocar uma uma sua aí, minha? pode ficar à vontade. Beleza, vou tocar Tranquilo. uma minha. Pode, fica à vontade. Deixa eu ver qual que eu vou tocar a minha aqui. Tem todo Todo dia, dia? Deus, tem muita coisa aí, Não, todo Diego. dia. Será todo dia? Todo dia é um saco, cara. É um inferno. Dá tempo? Quanto tempo a gente tem ainda? É a Quanto crítica, tempo tem ainda? é a crítica. A gente tem mais 20 minutos. Será que vai todo dia ou não? 20 minutos. Ou vai outra? Aí você fica à vontade, fica tranquilo. Eu vou tocar todo dia. Eu toquei outro dia aqui na minha live ali, mas eu acho que tá chegando agora pro pessoal da sua live, né? Então vamos lá. Ah, é, galera da minha live aqui. Essa música, pessoal, foi quando eu conheci o Jean, né, Jean? Eu escrevi no Festival do SESI em Foi, 2006. o próprio Sérgio. Inclusive, eu queria dedicar. Vocês ficaram, você e sua irmã ficou em primeiro lugar e a gente ficou em segundo lugar. E minha irmã na bateria, né? Era tipo o White Stripers do Cerrado, né? E eu queria dedicar, inclusive, essa execução aqui à memória do maestro Jarbas Cavarich, né? Ele que grande, ele estava ali entre os jurados e ele falou já dessa música em algumas palestras. Ele que já morou amigo do Lenin e tal, né? Ele já falou dessa música em algumas oportunidades. Eu escrevi essa música quando eu fazia faculdade. Bacana. Eu que sou professor, até essa semana teve uma aluna minha que me mandou uma mensagem, né, que ela falou que está pensando em desistir, porque é difícil para ela acompanhar, né, trabalhar e acompanhar as aulas online e tal. Eu falei para ela, não desista. Eu não desisti. E eu fui um estudante trabalhador, e sou ainda, né? Quando eu fiz essa música, eu fazia o curso de História na UFG, a graduação, morava aqui em Senador Canedo. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para conseguir estar às 8 horas lá na UFG. Tinha aula das 8 ao meio-dia. Depois saía, almoçava ali no RU e ia trabalhar de call center. Aquela profissão que você aluga o ouvido para ser perigo. Não vou falar que era na Vivo não, tá? Porque quase que eu morro. E nessa época, né, minha mãe ia me acordar, falava, meu filho, acorda, você está atrasado para a faculdade. E eu falava, minha senhora, o sistema está indisponível. Minha mãe me falava, acorda, seu filho da puta. Minha senhora, o sistema está inoperante. Algo mais? O povo achou que eu estava ficando doido. Falou assim, que droga é essa que você está usando, Diego? É a droga da vida. Aliás, da Vivo. Todo dia a mesma novela, todo dia quero arroz na panela, todo dia eu sempre penso nela, todo dia esqueço que a vida é bela, todo dia tarefa pra fazer, todo dia mais eu sei lá o que, todo dia pra te convencer que todo dia eu não sou você e todo dia todo dia eu tenho que lembrar, todo dia minha foto no crachá, todo dia vou me estressar, todo dia, mas eu aceitar, e todo dia na fila esperar, todo dia não posso parar, todo dia blá 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 blá, todo dia até quando minha nossa porta de socorro eu vou suportar esse todo dia. E Luiz, e Sica, e Kelsey. Todo dia carrego minha cruz, todo dia eu rezo pra Jesus, todo dia eu apago a luz, todo dia o dia me conduz e todo dia tanta humilhação, todo dia arroz com feijão, todo dia manteiga no meu pão, todo dia bate o coração e todo dia eu sou o povão com distanciamento social, viu? Todo dia espremido no busão, pode não, viu? Todo dia eu não digo não, todo dia eu finjo que toco violão. Olha que coisa mais feia, a minha desgraça, a minha agonia, que nunca passa. Todo dia vai anoitecer, todo dia nasce um bebê, todo dia eu posso morrer de corona, todo dia você foge de você, você foge de você, você foge de você. Todo dia o mesmo caminho. Oh, não, oh, Reni!
Não! Aguento não, o inferno! Live aqui do meu amigo Jean. Só deve ser o inferno. É muito pior que a nossa imaginação cristã. O inferno, já estive lá. É trabalhar de call center. O inferno é o que a gente tá vivendo agora, com essa distopia, com esse maluco aí. Isso é um absurdo, absurdo. Vamos mudar isso aí, pessoal. Vamos sobreviver, vamos enfrentar isso. Vamos... Todo dia eu não sou mais... Essa é a parte revolucionária da letra, viu, pessoal? É quando vem a consciência. Vai vir assim, trabalhadores univos. Todo dia eu não sou mais um ninguém. Todo dia vem pra dança você também. Vem pra dança você também. Vem. Tudo bem, além do bem e do mal. Eu não quero o que eu queria sua companhia. Todo dia o gato me... Muito bem, Dieguito aí tem um probleminha da conexão, mas já deve estar retomando. Valeu, Luiz, valeu, Reni Cruvinel, valeu, Newton, que também está na área aí, valeu, Barro do Baixo, valeu, Bento, todos vocês aí, Vitor, a, a live do Dieguito caiu um pouquinho, mas logo, logo ele volta, tá? Salve aí, Luciano, Juliano, salve aí, é, salve aí, Luciano. Salve aí, Diego Maia. Agora e o Diego volta aqui, calma aí. Deve ter caído a conexão dele justo agora que a música tava massa, né? Salve aí, Milton. Um grande abraço. O Diego deve voltar aqui. Eu não sei cantar, cara. Assim, eu faço uma segunda voz ali e tal, mas a minha parte é mais a musical mesmo, na percussão, na bateria, né? Inclusive, participei do festival aí junto com o Diego, justamente aí no Festival SESI em 2006. Foi aí que eu conheci o Diego. Ele deve estar voltando aí. Dieguito pediu para entrar aqui, beleza. E aí, nossa live, se encerrar aqui, a gente começa mais outra aí, no máximo uns 20 minutos. Vocês estão gostando? Fala aí para nós. Tá bacana o som aí? Opa. Aí, Diego. Como é que tá aí, pessoal? Tá massa, só deu uma quedinha aí, mas tá ok. O pessoal tá gostando da live, tá fazendo vários pedidos aqui. Cara, eu queria fazer uma reclamação. Esse Guaraná Antártica tá gerando muita espuma, viu? Esse Guaraná Antártica nosso aqui, eu vou te falar, viu, Diego? Mas aí, cara, o tanto de vinil que eu tô aqui, que eu trouxe Tá aqui, eu não falei nem 1% do que eu trouxe pra falar, mas enfim, eu tô... Diego, você tem muito material aí, né? Uma riqueza de documentos, né? Tem muita coisa aqui, viu, pessoal? Nossa. Por exemplo, esse disco aqui, vai ser agora? Você vai olha que tocar interessante essa capa aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que o Gilberto G tá com o fardão lá da Academia Brasileira de Letras? Olha que interessante. Num disco de música pop, esse é um aspecto subversivo do tropicalismo até, né? Num disco de música pop, um artista negro, né? De música pop, que tocava em rádio e tal, colocou na capa do disco ele de fardão, né? Da Academia Brasileira, como imortal, né? E acabou que o Gil se tornou imortal, né? O Gil é o foda, cara. O Gil é uma referência pro trabalho que eu tô escrevendo, né? O disco Reviravolta. Tem a ver com essa filosofia dele, do refazendo, né, e tal. Inclusive no documentário sobre o Tropicália, aqui, ó, eu recomendo esse documentário aqui, do Marcelo Machado. Esse documentário é muito bom, né? Aqui o Tom Zé, o Gil, Rita Lee e Caetano aqui na capa, né? Nesse documentário tem uma hora lá que o Gil ele fala assim que, na realidade, o tropicalismo estava num momento de polarização, então ele acabou, né, gerando aquele conflito. Mas que a música do próprio Gil não vem desse conflito. É mais... sabe? E de fato, né? Tanto que depois o Gil vai fazer outras coisas, né? Incorporando o reggae, o baião, né? Tipo, menos essa coisa do atrito, assim, da polarização, e mais uma coisa de buscar, né? Uma harmonia, tal. Eu acho o Gil um sábio, né? A própria música que eu toquei aqui, né? Do copo vazio. Olha a visão. Isso é uma visão dialética, né? É sempre bom lembrar que o copo vazio tá cheio de ar.
Então isso aí tá dentro das coisas que eu estou escrevendo hoje em dia, né? Até tem uma música minha que vai chamar A Virada da Renascença. Posso tocar essa música inédita? Pode ficar à vontade aí, Diego. Era um velho copista que retirou do esquecimento um escrito antigo, perdido, relido no Renascimento. O seu nome era Póquio, a origem das coisas, o poema que foi visto como impróprio e nas trevas retirado de cena. E o lucro, Lucrécio, pico do epicurismo, do antigo o moderno, de Epicuro até o marxismo. Não me interessa aqui o ismo, mas sim a luta contra o mesmo marasmo, pois é nisso que eu insisto, quando grito que eu sou o que eu faço. Vai a se recriar, feito um multiverso, dança no calendário, menino travesso. No princípio do verbo, antes da humanidade, lá na porta do tempo brilha a eternidade. Re, 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 renascença, re, 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 renascença, re, 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 renascença, re, 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 renascença. Nessa contingência cósmica, nada se perde, tudo se transforma. Metamorfoseando, a carne deforma, a água evapora. Eis que a vida continua, segue rindo da nossa tragédia, uma comédia que revolta, um fragmento na reviravolta, 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 vai, vem, reviravolta. Aê, Dieguito! Esse é o Diego. Eu quero muito fazer um disco, né? Sobre a vida, sobre a recriação da vida, sobre a transformação das coisas, né? E é um agradecimento à vida também. Eu que estive entre a vida e a morte, né? Eu sou um cara muito grato à vida. O que o Nietzsche fala do amor fati, o sim à vida, né? Eu acho que hoje, né? Eu acho que o mais importante hoje é isso, a gente buscar a vida, né? Porque a gente tá. Um problema hoje é a necropolítica. Quem está no Estado é o Estado da morte. É para decidir quem vai morrer. É uma coisa genocida, assassina. Não, pessoal, vamos buscar a vida e preservar a vida com a razão, com a ciência, né? E eu acho que é fundamental, né? Desculpa, acabei me emocionando aqui falando essas coisas. Tomar um guaraná aqui. O momento é para isso mesmo, Diego. É para descer o bet aí nesses hipócritas, Você né? até falou que tinha um bolsominion que metia seu saco aqui, né? Pois é, acho que a única certeza que nós temos é a incerteza. Eu diria que estamos caminhando para um momento assim, muito difícil, né? Um momento assim, até pior do que 1968, quando teve aquela crise do petróleo, mais de 1968. Nós, enquanto historiadores, temos que perceber essas questões e o que virá depois, né, dessa pandemia, infelizmente não sabemos. Portanto, já está difícil esse período, imagine sem a arte, né, Diego? Por isso que é fundamental. E eu imagino que quando você toca aí, você começa até a amenizar aí a ansiedade e angústia de muita gente, né? Por isso que é importante nesse momento. Sabe, Jean, tem uma fala do Paulo Leminski em que ele fala que a poesia é um inutensílio. Ela não tem uma utilidade, mas ela é fundamental, porque a partir da loucura dos poetas, a sociedade respira, né? Então, acho que a gente está nesse momento. Diego, vai cair a live e